Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo André Afonso Monteiro, mais uma vez com a presença de Aloísio Guigino. Seja bem-vindo, Aloísio. Muito obrigado, nosso abraço a todos os amigos ouvintes. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Ele falou que ele está com a presença de André Afonso Monteiro, que por sinal é ele mesmo. Sou eu mesmo. eu mesmo. Eu acho que ele não tomou café. Não, eu sempre falo assim, comigo, André Afonso Monteiro. Mas eu entendi diferente. E o Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. Para mais um programa Luz na Penumbra, e hoje vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 50, mas antes, nós no último programa começamos a falar aqui também um pouco do item 49, em que Kardec ele fala das revelações, diz que a primeira revelação ela foi, digamos assim, quase que imposta, foi uma fé imposta por uma força, né, por uma autoridade da palavra do mestre, no caso de Moisés, e em relação à segunda revelação, já na pessoa de Jesus, ela, digamos assim, não era um convencimento pela força, mas era um convencimento pelo que aquela ideia, aquela proposta dele proporcionava às pessoas. Então você meio que se sentia seduzido, no bom sentido, por aquelas falas, a forma como Jesus falava e a ideia que ele trazia também. Um convencimento era um arrastamento quase que irresistível, né? Desde que você estivesse predisposto a, digamos assim, receber aquela ideia. Então, quando Jesus ele muda, então sai daquele Deus vingativo, aquele Deus que castigava, para um Deus mais amoroso, digamos assim, um Deus mais pai. A relação de Jesus com Deus era uma relação paterna. Ele tratava Deus como pai, meu pai que está nos céus. Então era uma apresentação de um Deus diferente da primeira proposta de Moisés. Luísa? A primeira revelação é mais uma imposição da lei. Tá? A segunda é um convencimento pelo amor. Que era o olho por olho, sai o olho por olho, dente por dente. Olho, e entra o amor. Amai-vos uns aos outros, não é isso? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a terceira é o entendimento dessa progressão toda e o nosso papel nessa jornada. Tudo é um encadeamento, né? Tudo é um encadeamento. Miranda. É interessante porque com Moisés era barbárie, né? A rebeldia estava naquele nível. Então, como a Luísa colocou, a imposição da lei. Jesus vem e fala da lei de amor. E ele nos convida, se me amais, guardai os meus mandamentos, porque para aqueles que saíram da rebeldia, souberam guardar os ensinamentos de Jesus, a terceira revelação que o Espiritismo é essa reforma íntima já sublimando. Agora, precisamos refletir nesse movimento desse caudal humano, qual o termo psicológico de cada um. Porque em sociedade temos companheiros que ainda estão na barbárie de Moisés. Não é? Temos aqueles outros que estão na infância, porque quando Jesus vem, quando você sai desse estado de barbárie, rebeldia gritante, aí você entra num outro estágio de mais receptividade, é como se fosse uma infância ali, para que o mestre, o bom pastor, acolha. E com a doutrina espírita, a maturidade moral.
Mas ainda hoje, em sociedade terrena, encontramos os 3 níveis psicológicos. Nós estamos muito mais ainda para o olho por olho, dente por dente, do que para a lei cristã. A verdade é essa. A doutrina espírita, que é o próximo tópico agora que nós vamos ler, ela vem justamente com o objetivo de restaurar a lei cristã. Porque Jesus tinha prometido: eu vos enviarei o Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito. Quer dizer, a gente esqueceu o que ele falou. Nós vemos na nossa sociedade, no dia a dia, as pessoas estão muito raivosas, né? Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para discussão, seja no trânsito, seja dentro dos lares, dentro da casa espírita ou de qualquer instituição religiosa. As pessoas estão muito belicosas. É o famoso olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Quando na realidade o que Jesus nos conclama é para que a gente retribua o mal que nos fazem com o bem. E é interessante que quando a gente tenta fazer isso, ainda que racionalmente, as pessoas falam assim: mas tu é muito bobo. Você não vai fazer nada, você vai deixar passar. Por quê? As pessoas vão para a igreja, vão para a casa espírita, mas quando você implementa o que Jesus recomenda, você é chamado de bobo, de covarde. Eu tenho uma percepção que coincide com o que você acabou de falar, de certa forma, mas tem uma ideia mais adiante, certo? Porque, em realidade, eu vejo uma coisa que há pouco tempo atrás até eu fiquei muito pensativo a respeito. Em 1800, nós éramos 1 bilhão de almas ou de espíritos encarnados nesse nosso planeta. 1 bilhão em 1800. 2 séculos depois, nós somos mais de 8 bilhões. Certo? Então, nós estamos numa ainda fase... tem o pessoal querendo... Não, nós estamos numa fase de transição. Certo? E nessa fase de transição é a hora que está sendo separado o joio do trigo. Então, está dando uma oportunidade àqueles que ainda estão mais atrasados, de entrarem nessa turma, vamos dizer assim. Pegar esse ônibus. Né? Então, nós vemos o seguinte: já existe hoje em dia muitos desses 8 bilhões que já estão, certo, dentro dos conceitos do cristianismo e que nos traz também a proposta espírita. É muita gente. Mas nós temos também muita gente desses 8 bilhões que ainda estão numa fase mais atrasada, quase que ainda na barbárie, certo? E que estão tendo uma oportunidade de continuarem nesse nosso planeta ou não, de serem daqui, assim como tem os exilados de Capela, serão os exilados da Terra, certo? Então é como eu vejo essa questão toda. Eu não me desespero, certo, dizendo, não, nós ainda estamos na barbárie. Não, ainda existem muitos que estão na barbárie, mas já existem muitos que já ultrapassaram essa fase, certo? Porque senão a lei do progresso não estaria sendo aplicada, certo? Não estaríamos vendo, sentindo a aplicação da lei do progresso. Então, esse progresso ele é contínuo. E é sempre dado uma oportunidade para que alguém entre na boa turma, vamos chamar assim, certo? E mude, certo? Pelo exemplo, pela convivência, mude. Certo? Quem não mudar vai ser um dos integrantes dos exilados da Terra. É como eu vejo essa questão. É interessante essa questão que vocês, até que o Eduardo colocou na fala dele, que aqui no item 27 do capítulo 1, Kardec ele diz o seguinte, por que eles chamam o novo Messias de Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica na insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Então ele diz, eu já vou lhes enviar o Consolador, porque ele sabia que nós tínhamos necessidade de consolação. E que a gente tinha essa necessidade, essa insuficiência. Aí ele diz, talvez o Cristo jamais fosse tão claro e tão explícito como nestas últimas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção, provavelmente
porque evitaram esclarecê-las e aprofundar o seu sentido profético. Ou seja, ele sabia que, tendo em vista a nossa natureza, como você mesmo colocou, e essa necessidade dessa transição em que uma coletividade sai e outra chega, e nesse contato um vai aprendendo com o outro, e alguns estão tendo a última oportunidade de adquirir essa passagem, digamos assim, e vem o Consolador, que é esse conjunto de ensinamentos morais que a gente realmente vai precisar dele, que a gente realmente tem a necessidade. Que outra doutrina, digamos assim, seria tão consoladora como essa, né? Em relação à morte, ao suicídio, enfim, uma série de questões em que a gente não tem uma resposta, mas que você vai encontrar aqui no Espiritismo. Não é isso, Eduardo? Perfeitamente. A doutrina, como eu tinha falado, a doutrina vem com uma proposta de resgatar o cristianismo primitivo, o verdadeiro cristianismo, esse que o Aloysio falou, onde a lei era a do amor. E os próprios apóstolos tiveram muita dificuldade em entender essa mensagem inicialmente. Somente após a crucificação e com a volta do Cristo na ressurreição é que eles verdadeiramente entenderam que toda a mensagem de Jesus era verdadeira, porque a volta dele, provando que a morte não consolidou toda a mensagem. E aí eles se entregaram a viverem a vida deles pela divulgação desse evangelho e dando a vida por amor. E aprendendo efetivamente a amar até mesmo aqueles que estavam ali lhes perseguindo, tirando suas próprias vidas. Muito bem. Aqui no item 50 do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita da Obra Gênese, Kardec diz o seguinte: a terceira revelação, vinda em uma época de emancipação e maturidade intelectual, em que a inteligência desenvolvida não pode se conformar com um papel passivo, em que o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha que ser ao mesmo tempo o resultado de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e da livre verificação. Os espíritos só ensinam exatamente o que é preciso para ajudar a compreender a verdade, mas se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter o todo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à própria custa. Eles lhes dão o princípio e os materiais para que tire proveito deles e os ponha em ação. Foi mais ou menos o que nós acabamos de conversar aqui, né? A doutrina dos Espíritos, ela é essencialmente uma doutrina consoladora, porque nos mostra que a vida futura que nos espera, certo? A todos nós. Mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina esclarecedora, que vem ao encontro disso que nós acabamos de rememorar aqui, né? O Espiritismo, os Espíritos não ensinam aquilo que o homem ainda necessita para estabelecer o seu caminho. O restante, que é da nossa possibilidade, ele deixa que nós mesmos vamos descobrindo, porque nós já temos essa capacidade. É uma fé raciocinada, né? É um entendimento que vem pelo esclarecimento e a consolação que nós temos do nosso porvir, do nosso amanhã, que será, quer queiramos, quer não queiramos, será feliz. Certo? Eduardo. Ele fala aqui que a doutrina, né, a terceira revelação, ela chega numa época de emancipação e de maturidade intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se conforma em representar um papel meramente passivo. Quer dizer, Jesus ele já tinha alertado que desde aquele momento ele teria muita coisa para nos revelar. Mas naquele momento nós não tínhamos a maturidade. Então, esperou-se alguns séculos, né, 18 séculos, para que a humanidade tivesse já um mínimo de maturidade para compreender
determinadas coisas que Jesus, naquele momento, não pôde falar. E aí a doutrina espírita chegou. E a doutrina espírita ficou reconhecida como a doutrina da racionalidade. Ela fala a razão. Ela não é repelida nem mesmo pelos céticos. Porque por mais que eles não concordem, até porque eles não concordam com a premissa básica, que é a existência da alma e de Deus, então não tem como concordar com mais nada. Mas eles entendem que o encadeamento das ideias espíritas é um encadeamento lógico. E você vê que o Kardec ele traz aqui uma coisa que eu não tinha prestado atenção também, porque ele diz que o intervalo entre o Antigo e o Novo também são 18 séculos. Interessante, né? É o planejamento do espírito puro. Aqui, ó. Ainda que feitas ao mesmo povo e no mesmo seio, está no final do item 48, com um intervalo de aproximadamente 18 séculos. A doutrina de Moisés é absoluta e despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. Então você vê 18 e depois mais 18. É um período de maturação, né? É um período em que a humanidade se apresenta em condições de trabalhar num patamar mais elevado, né? A doutrina dos espíritos tem uma proposta sempre que é muito interessante e normalmente nós esquecemos disso. Primeiro entenda, depois pratique. Certo? É um convite para que nós possamos praticar conscientemente aquilo que nós já alcançamos, que já absorvemos. Essa é uma questão interessante, Aloysio, porque às vezes a gente vê algumas pessoas comentando que entraram para o espiritismo ou estão praticando ou estudando o espiritismo e a vida não muda. Mas por que será que a vida não muda? Né? Será que nós mudamos com esses ensinamentos que nós estamos, digamos assim, aprendendo? Porque se a gente adquire um novo conhecimento, mas se a gente não compreender na sua essência e a gente manter as nossas ideias pré-concebidas, dificilmente ele vai promover uma mudança na gente naquele momento. O Evangelho de João tem uma passagem que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. É isso que você acabou de falar aí, né? A minha vida não muda, eu continuo na minha aflição. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Certo? Então, o que é esse vinde a mim? Jesus não está mais presente fisicamente entre nós, mas a sua doutrina, aquilo que ele trouxe, está. Certo? Então, o vinde a mim é a busca da prática daquilo que ele nos ensinou. É o Evangelho, basicamente. Certo? E o Espiritismo, ele tem uma proposta de restabelecer aquilo que compõe os ensinamentos de Jesus. Então, vinde a mim pratique a doutrina dos Espíritos, ou a lei, ou o Evangelho, a lei divina, que você não terá necessidade, certo, de tantas aflições. Ou melhor, as aflições serão aquelas que você tem que aprender ainda, mas não com intensidade de ter um incentivo. Eu vejo, isso é uma coisa minha, tá? É meu entendimento, que eu compartilho. Eu vejo a dor como um incentivo. Certo? Sim. A dor, no meu entendimento... A dor que desperta, né? É o despertador. Certo? É o despertador. Certo? Então você sofre e você quer mudar aquilo. E quando você quer mudar, você vai buscar um caminho, certo, que diminua as suas aflições. E esse caminho é justamente o cumprimento da lei divina, da lei de Deus, a lei do amor. Certo? É como eu vejo. É isso mesmo. Só esse destaque aqui: os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo. Porque você não vai conseguir um resultado novo se você não muda a sua conduta. Esse é o bom combate que Paulo fala, né? Essa superação de valores do homem velho com o homem novo. Você encontra uma proposta de renovação, mas você não se renova. O produto vai ser o mesmo do homem velho. Se a gente não... se a gente não tiver, digamos assim,
permeável a essa, maleável a essa mudança, e talvez por isso que aquele povo, digamos assim, mais sofrido, mais em situação de vulnerabilidade, foram os que em um primeiro momento vão acolher a ideia do Novo Testamento, né? Do Evangelho de Jesus. Os excluídos, que Jesus abraçou. Os pobres de espíritos. Né? Isso aí. E que Kardec, não eram pobres, não naquele termo financeiro. E Kardec, quando vai fazer a viagem dele, ele diz que lá em Lyon, ele encontrou o terreno, o espírita lionês era o operário. E estava mais receptivo às ideias de renovação. Estavam mais receptivos às ideias de renovação. Porque deveriam ser aqueles que estariam sofrendo também preconceitos, né? Lutas de classe. Eram operários. E aí, Eduardo? E aí que Kardec fala aqui uma coisa que Jesus também dizia, né? Você vê a sintonia de Kardec, né, dos espíritos com que Jesus trouxe. Ele fala assim, os espíritos só ensinam o que é preciso para guiar o homem no caminho da verdade, mas se abstém de revelar o que ele pode descobrir por si mesmo. Jesus disse, né, até quando estarei convosco, porque Jesus não estava ali para substituir o trabalho de pesquisa, ele não curou a todos, né? Nem todos que procuraram Jesus ficaram curados, porque senão ninguém iria mais a médico, não haveria medicina, não haveria nada. Vai lá em Jesus que ele resolve. E a mesma coisa os espíritos. Os espíritos não vêm aqui nos revelar coisas extraordinárias. Os espíritos não vêm substituir a pesquisa científica. Eles vêm apenas, né, nos ajudar a guiar pelo caminho da verdade. E o caminho da verdade é o Evangelho de Jesus. Mas os espíritos, de forma nenhuma, eles estão aqui para substituir a ciência. Os espíritos sérios, né? Exatamente. Porque senão isso iria tornar inviável o progresso humano, né? Quem é que vai mais fazer pesquisa na área da medicina? Quem é que vai fazer pesquisa nas áreas biológicas? Não iria, tudo vai lá. Vamos perguntar aos espíritos. Qual é a cura para a doença tal e tal? Ninguém vai pesquisar, ninguém vai se esforçar. Então nem Jesus queria isso e nem os espíritos querem, né? Eles nos trazem o caminho da verdade, que é o Evangelho. O restante nós vamos ter que conquistar com o nosso trabalho. Isso é um método até quando a gente vai buscar essas previsões, essas adivinhações, porque os espíritos eles não vão se prestar a fornecer essas informações para nós que em muitos casos vão até nos atrapalhar, né? E muitas vezes vai até nos atrapalhar. Então eles vão dizer aquilo que a gente realmente precisa saber, e aqui tem coisas que a gente vai ter que descobrir por nós mesmos, né? De acordo com a maturidade você vai buscando. Sócrates, quando conversava com as pessoas, ele fazia umas perguntas, mas ele primeiro avaliava o nível de maturidade antes de responder, e deixava que cada um encontrasse aquilo que estava buscando. E diante disso, estamos chegando aí ao final do nosso programa, não sem antes ouvir as considerações finais de Aloysio Guigino. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estarmos juntos nesse grupo aqui seleto, tá certo? Um banquete de conhecimentos. E o nosso abraço a todos os amigos que nos ouvem. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E o André, ele aprendeu com o Aloysio, mas o Aloysio está se comportando bem. O microfone do André está abaixo do queixo dele, né? Ele está falando em cima. Melhorou agora. Agora melhorou, né? E o ouvinte fica em casa se perguntando por que quando o André fala a voz está mais baixa? Porque ele não bota o microfone, prezado ouvinte, na boca. É culpa da Aloysio. É isso aí. E peguei essa osmose. Muita paz mas a todos. O que ele transmite, mesmo com o microfone mais baixo, ecoa em nossa razão. Eu não sei qual é o problema desse povo de querer falar assim. Muita paz, prezado ouvinte, que Jesus nos conduza. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Estamos dando início a mais um estudo, ou a continuação de um estudo, agora no capítulo 8º da segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido Kardec nos apresenta, em categorias que ele próprio selecionou, os espíritos com suas trajetórias, os ascendentes e as consequências das escolhas que fizeram, como nós estamos fazendo, e assim definindo o futuro deles próprios, e nós estamos definindo o nosso próprio trajeto, as nossas próprias consequências. Nós estamos já estudando o caso de Joseph Maître, o cego. Joseph Maître era de classe média, os pais o destinavam à indústria, tinha uma vida de abastança, ainda que modesta, mas não sofria quaisquer privações, teve boa educação, e os pais então destinavam-no à sua indústria. Acontece que aos 20 anos ele ficou cego. Durante 30 anos, começou aos 20, e durante 10 anos, os últimos 10 anos de sua vida, ele só mantinha relações com o mundo dos encarnados pelo tato, porque ficou surdo. Nós vemos que a privação de cada um desses sentidos, visão ou audição, já é uma expiação. No caso, então, de Joseph Maître, uma expiação em dose dupla. E evidentemente que nós estamos aqui indagando qual é a causa, ou qual teria sido ou terá sido a causa desse quadro de Joseph Maître, porque a doutrina espírita é consequencialista. Tudo que nós fazemos, pensamos e dizemos tem consequências, de acordo com a natureza do que dissemos, pensamos e como agimos. Então, nesse caso, certamente não fora em uma encarnação aqui que estava tendo, mas as consequências estavam nos ascendentes morais de existência ou existências passadas. Era um bom filho, tinha caráter meigo e benévolo, tinha resignação, quando perdeu a audição, teve resignação e nunca se queixava. Sua conversa sempre mostrava lucidez de espírito e inteligência pouco comum. Perto dos 50 anos, em 1845, ele desencarnou e, na verdade, essa sua fala sobre cegueira já nos deixou informados sobre muitos dos ascendentes do quadro de Joseph Maître. Ele foi evocado, uma pessoa que o conhecera evocou e obteve respostas às perguntas que lhe dirigira. Ele então agradece a lembrança, Joseph Maître. Ele diz que só foi responder às perguntas porque eram perguntas sérias, com pessoas sérias, por motivos sérios, que provocaram a evocação. Aliás, todos os espíritos que respondem a essas entrevistas à mesa mediúnica declaram isso, que respondem porque havia seriedade e há seriedade na evocação. Ele disse que com prazer atendeu o chamado, que estava feliz porque lhe foi permitido orientar os que o evocaram. E, na verdade, ele expressa um desejo de que seu exemplo possa acrescentar-se ao número de provas já
tão numerosas que os espíritos dão da justiça de Deus. Com relação a si mesmo, ele disse que é a segunda vez na cegueira. Aliás, essa é uma expiação que geralmente demanda mais de uma encarnação. Em sua existência anterior, lá no início do século XVIII, ele cegou aos 30 anos por excessos de todo gênero. Esses excessos arruinaram-lhe a saúde, enfraqueceram-lhe o organismo. E é nessa perspectiva que nós vemos aqui as consequências. Isso já era uma punição pelo abuso do patrimônio de que era portador. O patrimônio são os nossos recursos intelectuais, psíquicos, emocionais, evidentemente o nosso corpo. Somos guardião do nosso corpo. Mas Joseph Bêtre, nessa encarnação no século XVIII, não se responsabilizou pela causa da enfermidade, que era a cegueira. Ele diz que pensava, ora, se Deus existisse, devia ser injusto e mau. E então resolveu acusar Deus, que ele, a rigor, renegou. Ele disse que reconhece que ainda era feliz porque não precisava mendigar o pão, como outros cegos faziam, pelo menos naquela época. Mas ele só pensava em si, por egoísmo puro, na privação de gozos a que estava submetido. Consequentemente, ele se tornou cético. O ceticismo é um fenômeno, é uma ideia que quer dizer, a palavra skeptikos, do grego, quer dizer aquele que observa, que considera, que pondera. Então, o cético tanto observa e tanto considera que conclui pela impossibilidade do conhecimento. Portanto, ele constrói uma visão, assim, uma visão imobilista do mundo. Então, ao se tornar cético, ele também se tornou frenético, exigente, insuportável para com todos. E não pensava no futuro. Ele diz aqui, no início de sua alocução à mesa mediúnica, ele diz, por exemplo, que se tornou frenético, exigente, numa palavra insuportável, diz ele, aos que comigo privavam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, uma quimera. Depois de esgotar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a cura, resolvi antecipar a morte. Suicidei-me. Que despertar, então, que foi o meu, imerso nas mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito o reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. Nós sabemos que a cegueira é, no caso aqui, do espírito, que transfere isso, na linha das causalidades e das consequências, que transfere isso para o corpo. Portanto, ele diz que o espírito não é cego. Aqui, no caso, quando ele diz espírito sim, porém cego, ele fala da cegueira moral. E continua. A vida de além-túmulo, naquilo que ele não acreditava, a vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhe, mas em vão. Envolvia-me o vácuo. Pelo que ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação. Isto faz parte da expiação do espírito, pensar, considerar
que o seu sofrimento não vai terminar. É eterno, na verdade, é infindável, porque nós devemos reservar a palavra eterna para a condição de Deus, que não teve início e não tem fim. Nós, espíritos, somos imortais, porque, na verdade, nós não teremos fim, mas tivemos início porque fomos criados. E ele continua: pelo que ouvi dizer, naturalmente por contato já no plano espiritual. Eu não sofria, mas impossível é descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Quanto teriam eles durado? Ignoro. A questão do tempo é uma instigante relação nossa para com o tempo, e então nós, de um modo geral, vivemos aquilo que Santo Agostinho falou, ou conceituou, formulou filosoficamente, sobre o tempo psicológico, porque é mais ou menos o que nós vivemos. As coisas boas nós vivemos e dizemos: o tempo correu, voou. Mas quando a situação não é tão agradável, nós então dizemos que o tempo se arrasta. Essa é a percepção psicológica do tempo na formulação filosófica de Santo Agostinho, e aqui é exatamente ele próprio fazendo a pergunta e respondendo: quanto teriam eles durado? Referindo-se aos tormentos espirituais experimentados. E ele disse: quanto teriam eles durado? Ignoro, mas quão longo me pareceu este tempo. E continua: extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava, e considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me. E implorei piedade. Nós vemos que quando o espírito se curva a Deus, aí ele abre a porta para a, na verdade, reversão do seu momento, da sua situação. Nós vimos isso em nosso lar, com o nosso querido André Luiz, relatando também esse despertamento, e agora vemos com Joseph Maître, como também já vimos com a situação e o depoimento de tantos outros espíritos, estudando aqui a segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Eunádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Então nós vimos que ele se suicidou e, na verdade, em função da duríssima expiação, porque ele estava cego e estava surdo, e atravessou isso durante décadas. Reconhecemos que esta é uma situação extremamente dolorosa. Ele, portanto, declara o despertar terrível, imerso nas mesmas trevas da vida, diz ele. Mas logo deu-se conta da situação de desencarnado. Ele diz que era um espírito cego. Nós já vimos que não é o espírito que é cego, mas tratando-se aqui da cegueira moral do espírito. Então, ele disse que se sentiu no vácuo, julgava então aqui o raciocínio. Se a vida é eterna, então eterna seria a sua situação. Mas, na verdade, nós vimos que eram justos os tormentos, mas ele considerava que essas angústias e tormentos espirituais eram eternos, eram permanentes, melhor dizendo, porque devemos, como acabamos de dizer, reservar o termo eterno para Deus e todos os atributos de Deus, que não teve início nem fim. Então ele diz que não sabe quanto duraram, mas pareceu longo esse tempo, e é o tempo psicológico na formulação filosófica de Santo Agostinho. Ele fez uma autoanálise, aqui na linha já de Sócrates.
Compreendeu que um poder superior atuava sobre ele, que é uma característica mesmo da expiação. Porque com a expiação nós não podemos negociar com Deus, porque já tivemos várias oportunidades para revertermos a nossa postura, e quando isso não acontece, nós então temos um freio da vida que se chama, um freio da lei de Deus, que é perfeita, imutável e de amor. Então esse freio que é a expiação. Então ele compreendeu que esse poder superior podia oprimi-lo, mas evidentemente que podia também aliviá-lo, e implorou piedade. Quando o Espírito implora piedade, ele revela que atingiu a condição de humildade. E aí nós lembramos novamente o nosso querido mentor André Luiz, que também no despertamento lá em nosso lar, na obra, e lá no umbral, ele então pôde sentir que estava ali junto de um mentor, que ele não conseguia ver antes, pela cegueira moral. Então ele quis seguir os passos desses espíritos, mas uma força invisível o reteve. Um deles então lhe disse: por que ele quis seguir e não pôde? Pela vibração que ele vivia em função do seu nível evolutivo. Porque guarda, então, o nível evolutivo de cada um de nós, guarda uma relação direta com a nossa autonomia, as nossas opções e a consecução dos nossos desejos. Então ele próprio diz: o Deus, esse espírito, um deles que ele queria seguir e não conseguiu, um desses espíritos disse a ele: o Deus que negaste teve pena, comiseração do teu arrependimento. Permitiu-nos, a eles espíritos, te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento. Nós vimos aqui que Deus já tinha antecipado a misericórdia, mas ele ficou completamente revoltado, e então, nessa condição, foi que ele, tendo à disposição a luz, não pôde tê-la diretamente por causa da sua posição, da sua postura moral. Então o Espírito diz: tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. E é bom porque a mesa mediúnica, conversando com os nossos espíritos irmãos comunicantes à mesa mediúnica, nós vemos que o espírito insiste na prática do mal, e ele às vezes só cede porque está cansado de fazer o mal. E continua o espírito a lhe dizer: se queres participar desta felicidade aqui fruída no plano espiritual, esses espíritos que estavam lá bem na vida com felicidade no plano espiritual, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque esta nova provação deverá ser mais rude que a outra. É isso porque, então, ele tendo renegado, tendo dispensado a misericórdia, então, quando precisou provar, tinha que provar além. Nas escolas, nas universidades, nós fazemos isso e vivemos isso como professores e também como alunos. Então, nesse caso, a prova fica, a chamada segunda chamada da prova, é mais difícil, de um modo geral. E então ele diz: assim voltei à terra nas condições que sabeis, no caso de cego e surdo. Não me foi difícil compreender a situação, porque eu não era mau por índole.
revoltara-me contra Deus, e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata. Está tudo aqui colocado, neste caso, em destaque. Reencarnei trazendo a fé inata, ele que já tinha renegado Deus. Razão porque não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era, oriunda da soberana justiça. E continua ele. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porquanto me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. É que quando temos fé, o sofrimento fica mais ameno. Demais, esse insulamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa, a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Quando por fim terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores, inefáveis gozos. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz relativamente, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Nós vemos aqui a questão da fé inata como um refrigério para a alma atravessar as suas provas, as suas expiações, aqui no caso, expiações duras de Joseph Maître, mas que ele conseguiu, sem murmurar, aceitar essa dupla enfermidade e resignar-se nessa expiação que era, como ele próprio reconheceu, da soberana justiça. Esse insulamento dos seus últimos anos, e nós vemos porque ele não via nem ouvia nada, estava mesmo insulado. Mas ele próprio reconhece que nada tinha de desesperador por causa da fé no futuro e na misericórdia de Deus, portanto já tinha a compreensão de que essa dupla expiação, digamos, tinha fim e era justa. Então, esse isolamento, diz ele, esse insulamento foi-me proveitoso. E, na verdade, ele fala sobre a completa felicidade, que ainda estava a grande distância, mas com a fé ele chegaria lá. Com a fé e com a retomada das lições, das experiências encarnatórias, para que ele fosse se modelando para atingir essa felicidade. Ele diz ainda que sua última reencarnação, como Joseph Maître, só beneficiou a si mesmo e espera uma nova encarnação para ser útil ao próximo. Aqui ele diz uma questão bastante importante, porque na provação nós podemos ser, na verdade, bafejados pela provação, ou pela prova, ou pela expiação. Então, mas na provação, nós estamos diante de uma questão que pode ser negociada perante a lei, não na expiação. A expiação raramente tem algum proveito, alguma utilidade ao próximo, porque o objetivo de zerar um assunto para que perante a própria consciência e a lei de Deus, o espírito se torne quitado para com a lei. Nós temos raríssimos casos, o caso de Anna Bitter, aquela menina também em condições de expiação, tinha uma enfermidade, mas ela não sofria, e aquela enfermidade era para ela, mas principalmente para o pai, uma expiação. E nós lembramos os cegos de Jericó, que se abram, Jesus, Senhor, os nossos olhos,
relatado por Mateus no capítulo 20, versículo 33. E também quando Jesus curou o cego surdo, relatado por Marcos, capítulo 7, 34. E eles disseram: Efeta, que se abram os olhos. Foi o que Jesus disse para o cego surdo e certamente disse a Joseph Maître, e está dizendo também a outros tantos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,